Vamos seguindo, 19 minutos para o meio-dia. Vamos falar agora sobre o Arantes, depois a gente fala sobre Capitólio. Por quê? O jornal Folha da Região trouxe esse final de semana, o jornal Folha da Região, que foi alvo daquele ataque em março do ano passado. Colocaram fogo no jornal, na sede do jornal e da Rádio Cidade, rádio comunitária aqui de Olímpia. Em cima é a residência do Arantes, lá estavam ele, a esposa e a neta de 9 anos. E o delegado responsável, doutor Marcelo Pupo de Paula, ele encerrou o inquérito segundo o Arantes, antes de receber todos os dados da quebra de sigilo das redes sociais e também os telefônicos dos 2 números de celulares do bombeiro, o Cláudio, que é até agora o principal suspeito de ter agido, de ter colocado fogo. Na verdade, ele até confessou, mas nós vamos usar o termo suspeito por uma questão judicial, né, Reginaldo? Enquanto não transitar em julgado, ele é suspeito. Exato. Mas ele chegou a confessar que foi ele quem colocou fogo, ele que aparece nas imagens. Só que o Arantes e a família, eles suspeitam que tem mais gente envolvida, que na verdade o Cláudio não tenha agido por iniciativa própria, que tenha um mandante, que ele só tenha feito o serviço a pedido, a mando de alguém. Segundo Arantes, a investigação conduzida pela Polícia Civil não ajudou a esclarecer esse ponto. Segundo ele ainda, faltou até boa vontade para isso. A gente deixa aqui aberto para que a Polícia Civil possa se manifestar, não consegui contato com a Polícia Civil desde o final de semana, mas se o pessoal da Polícia Civil quiser falar, o Jornal Regional está à disposição. Mas hoje de manhã a gente recebeu a visita do Arantes aqui, ele bateu um papo com a gente e a gente acompanha mais detalhes sobre a indignação e como está a vida do Arantes praticamente 10 meses depois do ocorrido. Agora, vamos ver. E hoje recebendo aqui no Jornal Regional a visita dele, Arantes. Calma, você não errou de emissora de rádio, você não errou de live. Arantes, tudo bem? É um prazer receber você aqui, viu? O prazer é todo meu, Cláudio. É muito importante a gente saber que a gente tem pessoas do seu nível aí, né, trabalhando e fazendo rádio. Hoje o rádio virou televisão, né? Estamos aqui na cama elástica, né, fazendo o seu programa. Muito bem, parabéns para você pelo seu trabalho. Valeu, obrigado. E você que sempre um grande professor para a gente também, mas infelizmente o motivo pelo qual você está aqui não é o que a gente gostaria que fosse, né? Todo mundo deve se recordar um incidente, o que aconteceu. Quanto tempo já mesmo? Quase um ano. Foi dia 15 de março, né? Então está completando, dia 15 agora completa 10 meses. 10 meses já. E o pior de tudo é sem a resposta, né? Ou sem outras respostas. Apareceu uma, mas a impressão que se tem é que tem mais coisas a ser revelada. Isso que incomoda vocês, né? O que incomoda a gente é o seguinte, a gente saber que não há o interesse do sistema, seja ele por parte das pessoas que compõem o sistema, seja ele pelos próprios mecanismos que esse sistema adota, de chegar, de esclarecer por completo o fato. Porque, na verdade, não foi um simples incêndio. É isso que a gente não concorda. Porque foi um ataque terrorista. Porque está explícito que as pessoas tinham o interesse de calar um órgão de imprensa. E não era um só, né? Era o jornal, a rádio e o site, que funcionam todos no mesmo local onde foi colocado o fogo. E eu moro em cima. Então, na verdade, além de um atentado terrorista, foi uma tentativa de assassinato. Porque todas aquilo que a gente viveu, né, experimentou antes do incêndio, leva a esse entendimento, né? As pessoas, os negacionistas, entre aspas, né, e algumas pessoas infiltradas no movimento deles, atacavam a gente abertamente, né? Então existia inclusive o primeiro suspeito nosso, não era o bombeiro. O bombeiro a gente nem imaginava que poderia ser ele, o suspeito de colocar o incêndio. O executor, porque o que a gente quer saber é quem está por trás do executor. O executor, nós praticamente ajudamos a polícia a descobrir. Então, quando o delegado fala que em 14 dias eles elucidaram o fato, mas não elucidariam se a gente não estivesse do lado deles. Não tivesse lá indo atrás de câmeras de vídeo que eles não foram, não tivesse atrás de informações que nós passamos para eles o tempo todo. Então, o que aconteceu? O inquérito agora chegou num ponto que se conclui, vai para a mão do promotor, o promotor pode denunciar ou pedir mais investigações, e ele pode ser, o bombeiro atual, ser só ele criminalizado, quando a gente tem certeza de que existem mais envolvidos. Por que essa certeza? Em razão
dos fatos que foram acontecendo no decorrer do processo e que não foram investigados pela polícia. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos, o primeiro suspeito nosso, após o incêndio, foi uma pessoa que não está no processo, embora tenha sido passado para o delegado, que ele era suspeito, embora o delegado tenha dito que ele seria um dos suspeitos de ser um dos comandantes. E aí nós acreditamos que por trás desse cara tem outras pessoas ainda, entendeu? Tem pessoas com dinheiro, pessoas com poder. Porque, meu querido, o bombeiro, ele era um bombeiro municipal. Ele devia ter um rendimento aí, o salário de um bombeiro hoje não chega a R$2.000. Como que ele está trabalhando todo esse tempo, depois que ele foi dispensado? Está vivendo, continua dando as voltas de bicicleta dele, está vivendo. A gente sabe, por vídeos inclusive, que na casa dele são vários os carros chiques que chegam lá, né, principalmente nos finais de semana, porque ele participa de grupos aí de ciclismo, etc. Ele continua levando a vida dele normalmente. E inclusive, como tá? Inclusive, ele chegou a ameaçar um outro jornalista, né, que foi o motivo de quebra de medida protetiva, que nem tinha sido intimado. Então, são pontos do processo, que você vai ver no processo investigativo, que você vê, é certeza, na minha maneira de dizer, minha opinião, é certeza que existem envolvidos e poderosos, e é certeza que o sistema não vai chegar até esses poderosos. Você entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta da vida, minha vida é o seguinte, eu hoje já não estou mais igual no começo, que eu dormia com uma cama voltada para a porta e com um coisa de apagar incêndio lá, como é que chama? Um extintor do lado, você chegou a ver isso. Eu cheguei a ver, inclusive. Chegou a ver isso. Hoje a vida já está seguindo um pouco normal, mas o que fica? O que isso vai levar na minha netinha de 9 anos, por exemplo, com um trauma desse, uma coisa dessa? Quais os comportamentos que vão advir disso no futuro da vida da minha netinha de 9 anos? E a gente não sabe, todo barulho que tem, o cachorro late, a gente fica apreensivo. Não sabe se vão vir fazer a coisa direito agora, né? Porque da outra vez não fizeram porque não deu certo, a gente conseguiu apagar. Ou vão fazer de outra forma, sei lá. Porque o ódio pela gente deve continuar. Teve mais alguma ameaça depois disso, alguma situação que... Olha, nós sofremos o chamado assédio judicial. Parou, depois que aconteceu isso, depois que a situação ganhou repercussão internacional, nós paramos de ser ameaçados, principalmente pela internet, pelas mídias sociais. Mas nós tivemos 6 processos cíveis que foram colocados pelo mesmo advogado e tivemos 5 ações criminais também engendradas pelo mesmo advogado, que é um dos suspeitos, na minha maneira de entender. Ora, isso chama-se assédio judicial. Não existe ainda no Código Penal a figura do assédio judicial, mas é um assédio judicial que, inclusive, jornalistas do Brasil todo têm sofrido, de maneira pior ainda do que a minha, porque a minha foi tudo na mesma vara. Então, os primeiros 5 processos criminais, o juiz nem aceitou, foram arquivados de roldão. Mas eu ainda respondo 3 dos outros. Então, os outros também nós tivemos um parecer positivo do juiz, agora a outra parte pode recorrer. Mas existem outros 3 ainda em andamento. Então, o que é isso? Você coloca lá 6, 7 processos contra uma pessoa, nós, jornalistas, não temos condição de pagar advogado que custa dinheiro, né? E nem temos condições de pedir assistência judiciária. Embora eu seja advogado, na maioria deles eu estou atuando em causa própria, junto com um funcionário meu que se formou recentemente, que é o Silvio Faceto, nós é que estamos respondendo. Mas no dia a dia, você sabe que é difícil, não tem tempo, não tem hora. Você ainda tem que se preocupar com isso. O que o assediador trabalha? Com a possibilidade de você falhar. Porque na justiça civil, principalmente, o que vale é o que está no mundo dos autos e não no mundo real. Então, se o advogado deixar de contestar alguma coisa, deixar de provar alguma coisa, você vai ser condenado, mesmo sendo inocente. Um prazo já era. Perdeu um prazo, entendeu? Então, mesmo sendo inocente, você vai ser condenado. E é com isso que trabalham os assediadores judiciais.
Bom, agora voltando a essa questão do inquérito, houve a conclusão então da fase policial, mas ainda o fato em si não foi sepultado, vamos dizer assim, né? A investigação ela pode ser reaberta a qualquer momento. Não, o problema é o seguinte, o processo se inicia com o delegado. O delegado é o titular do inquérito no nosso sistema processual. Ele, então, faz as investigações e envia o relatório final. Quando ele conclui o inquérito, ele envia esse relatório final para o promotor de justiça, que aí vai fazer a denúncia em si do fato. Então, o promotor pode denunciar apenas por incêndio, ele não vai ficar um dia na cadeia. Ele pode denunciar ele por outros crimes também, né? Então, vai depender do promotor, até por tentativa de assassinato. Sim, né? sim. Bom, mas o que acontece? Se o delegado concluiu o inquérito sem investigar os possíveis partícipes. Porque faltaram algumas informações também. Né? O delegado pediu quebra de sigilo telefônico dos 2 telefones que jogou no Rio e que nunca, até hoje, ninguém encontrou, né? Não sei também se foi por má vontade ou se ele não jogou esse telefone fora, né? Não encontrou, não recebeu o sigilo telefônico. Ele recebeu um primeiro sigilo, que é a questão das ligações que ele tinha. E o outro que recebeu foi o sigilo bancário. No sigilo bancário não tem nada. Não tem dinheiro na conta dele. Eles não iam fazer uma bobagem dessa, né? Mas o resto não. Então não vieram Mas não tinha nada, não tinha nada anormal ou não tinha nada na conta? Segundo o delegado, não tinha nada na conta dele, nada normal. Nada normal. Como ele teria recurso até para viajar para onde ele viajou se não tivesse nada na conta? Aí é que está. Num caso desse, seria infantilidade demais alguém depositar na conta do cara, né? Hoje tem vários processos que você pode fazer. Hoje você compra até, se você quiser, você compra a conta bancária dos outros para dar golpe, do Pix, etc. Então, mas ele deve ter recebido dinheiro vivo para viajar, né? E mais do que ele poderia ter na conta dele, sim. Mas não houve nada estranho, o delegado considerou, que não houve nada estranho na quebra do sigilo bancário dele. Mas só esse, faltaram das redes sociais, que a justiça criminal nossa hoje, ela não consegue andar direito. Por quê? Porque nós tínhamos 3 varas criminais, hoje temos uma só. Então os cartorários estão sobrecarregados, o juiz tem um juiz só para julgar todos os processos crimes da comarca. Então não anda. Para você ter uma ideia, quando foi decretada a medida protetiva para nós, contra o bombeiro, 3 meses depois, ele descumpriu, na minha maneira de ver, a medida protetiva, e o juiz julgou que ele não tinha descumprido. Tudo bem, aí é o entendimento dele. Mas o advogado do cara vem no processo e coloca, olha, vocês estão discutindo uma coisa que não existe, porque o cara não foi nem intimado ainda. Ora, o bombeiro não foi oficialmente comunicado que ele tinha que seguir medida protetiva. 3 meses depois, e o juiz julgou uma medida protetiva que não existia. Então você vai dizer, mas é culpa do juiz isso? É culpa da justiça? Não. É culpa do sistema. Por quê? Porque tem um cartório só criminal em Olímpia e uma vara criminal só. Realmente é muito complicado. Deixar claro aqui, inclusive, né, até a própria polícia, que a gente respeita o trabalho da polícia, a gente entende também que a Polícia Civil, assim como o Judiciário, está sobrecarregada, a gente sabe de tudo isso. Só que a Polícia Civil é um órgão do Estado, um órgão público, também financiada com o dinheiro dos nossos impostos, e nós temos todo o direito também de questionar. Ninguém aqui é dono da verdade, mas claro, se o Arantes, enquanto vítima, está se sentindo de alguma forma prejudicado, eu acho que é um direito seu também, né, Arantes? E a gente deixa aqui aberto para a Polícia Civil, se o delegado quiser falar alguma coisa, para que ele, né, fique à vontade também para se explicar, se é que ele acha que tem algo a se explicar ou não, né? É isso aí. Eu acho que eu sou, como professor de filosofia, eu jamais poderia dizer para você que eu seja dono da verdade, né? Em primeiro lugar, que eu acredito que a verdade não existe. Existe a verdade de cada um enxerga de uma forma. E como jornalista, também jamais deixarei de dar o direito do outro lado se manifestar. Mas a questão toda é o seguinte, é difícil também para um jornalista, Kleber, estar no lugar, virar notícia. É difícil para a gente, porque a gente está acostumado a divulgar o que acontece com os outros. Mas quando acontece com você, uma situação dessas, é difícil da gente manter
aquela serenidade total, aquela coisa total. Então, às vezes até a gente pode até extrapolar, mas em razão dessa situação, eu jamais desejaria para o delegado, para o juiz, e mesmo para o próprio bombeiro, para os poderosos que estão bancando ele, etc., jamais eu desejaria que eles passassem pelo que eu passei. Você saber que você tem a sua esposa do lado, uma criança de 9 anos, que poderiam ter morrido. E sentir o sufoco daquela fumaça com cheiro de gasolina, com cheiro de coisa, entrando pelas suas narinas, entendeu? Você quase sufocado, um pouco, se fosse 2, 3 minutos a mais, eu teria morrido sufocado, se não fossem os meus cachorros latirem. Eu fui salvo por 2 poodles e 1 shih tzu, que é os cachorros que dormem do lado comigo na minha cama. Então, eu não desejo isso, que essas pessoas que estão envolvidas no processo, e nem o bombeiro, que eles passem pelo que eu passei, porque é realmente desumano, é aterrorizante, é uma situação indescritível. Tá certo. Agradeço a sua presença aqui, a gente vai continuar esse caso, sempre tiver novidade, pode também entrar em contato com a gente. Você disse sobre um jornalista virar notícia, e eu acho que o mais revoltante é a gente virar notícia por uma tentativa de amordaçarem a gente, porque nossa matéria-prima, o instrumento do nosso trabalho é a informação, é a nossa fala, é a nossa voz, que a gente compartilha com quem não tem. E aí, se as pessoas querem tirar isso da gente, isso é muito importante. E a nossa opinião, né? Exatamente. Inclusive, por isso que eu estou nessa briga com vocês, desde o começo, sempre que precisar pode contar com a gente. A gente também. Hoje são vocês, amanhã pode ser a gente. Então, a gente está junto sempre. Valeu, Arantes. Obrigado. Solidariedade mais uma vez a toda a família. Repito, o espaço está aberto aqui para que a polícia possa falar também com a gente. E a gente vai continuar acompanhando também esse caso, não vai deixar cair no esquecimento, não.